Fala galera, beleza? Luiz Moura aqui de novo. Bom, dando continuidade ao trabalho que eu startei, vou repassar as entradas, né, que rolaram hoje no dia. Tô aqui no gráfico semanal só pra gente observar uma coisa. Hoje, como eu terminei de operar mais cedo, então vou gravar o vídeo mais cedo, tá? Tem alguns pontos importantes aqui pro euro-dólar no semanal. Essa região aqui, tá, é conhecido, esse formato de candle aqui, após o rompimento de uma máxima, ele é conhecido como buy to sell. Ele costuma respeitar bastante, né? Vamos ver aí no fechamento da semana e semana que vem como é que o preço vai trabalhar nessa região, beleza? Então tá marcado aqui por isso. Caso não respeite, eu tenho dois alvos em potencial aqui, semanal e mensal, beleza? Bora pro dia de hoje então. O que rolou, né? A gente veio de uma forte baixa, o preço, o ativo terminou o dia bem baixo aqui, né? Quebrou uma estrutura aqui, quebrou outra estrutura aqui, não realizou nenhum tipo de pullback, mesmo estando em cima de regiões importantes, como 4 horas, que é essa aqui, né? Aqui a gente tem aquela zona no semanal e o diário, mas propriamente ele tocou, né? Ele estava trabalhando hoje aqui em cima dessa zona de 4 horas. Então as entradas foram todas aqui em M1 e foram entradas de compra. Eu não peguei a venda por vacilo mesmo, tá? Mas rolou aqui já a primeira venda nesse ponto, só não peguei. Dando uma olhada aqui para trás um pouco, por volta de umas 5h45 da manhã, também tinha rolado a venda, ó. Ele tinha acabado de quebrar aqui uma estrutura de M15 e ele retornou num ponto de M5, que é essa região de oferta aqui, tá? E só que não estava acordado, enfim. Então qual que foi o pensamento aqui? Depois que o preço tocou aqui nessa região, como a gente está numa tendência de baixo muito forte, eu aguardei uma mudança de caráter pelo menos nos 5 minutos. Quando essa mudança aconteceu, eu comecei a identificar. Vamos lá nos 5 minutos aqui. Aqui nos 5 minutos, eu identifiquei a minha zona de demanda que foi criada após a mudança de caráter. Depois lá no 1 minuto, eu não entrei no toque, certo? Eu aguardei que o 1 também fizesse o mesmo desenho. Eu aguardei que o 1 fizesse uma mudança de caráter, formasse uma nova zona de demanda, que é essa aqui no 1 minuto, tá? E aí o preço, coloquei ordem pendente, o preço pegou e foi. Saída foi exatamente no ponto onde ele testou a zona de oferta, tá? Então, ó, o preço toca, rejeita, faz o sweep da indução, né? E aí muda o caráter, forma uma nova região de oferta, e era nesse ponto aqui que eu deveria ter feito a venda, tá? Seguindo o fluxo vendedor, mas eu não fiz, tá? E depois teve uma outra entrada de compra, que foi na última zona mitigada. Essa até passei, antes dela acontecer, eu passei lá pro pessoal lá na For Trading. O preço formou liquidez, criou indução de movimento, varreu a indução de movimento, mitigou a última zona, a extrema de 1 minuto, fez uma mudança de caráter, entrei comprado. O alvo, máxima, beleza? Então essas foram as duas entradas que eu fiz hoje e essa entrada aqui que foi perdida, beleza? Depois olha só como é interessante a gente entender como as máximas são utilizadas como liquidez. O preço criou liquidez aqui nesse ponto, para depois vir aqui, mitigar, consumir essa liquidez e descer, tá? E a todo tempo o preço criando pontos de liquidez, tá? Liquidez superior, liquidez inferior. E um outro ponto que eu esqueci de comentar aqui é que essa entrada aqui, ó, ela tinha uma validação maior por conta dessa trendline liquidity que formou nessa área aqui. Então
grandes chances era do preço consumir a liquidez e realmente voltar, né? Faltava essa zona para ser mitigada e foi exatamente o que aconteceu. Beleza? Então fica ligado sempre nas máximas, pois são pontos naturais de liquidez. E olha, depois disso aqui o preço foi embora. Depois dessa oportunidade aqui, ele deu algumas outras, né? Oportunidade de venda e tal, mas era final do dia. Depois que ele consumiu liquidez, ele inverteu o caráter aqui, consumiu, fez sweep na liquidez, quebrou a estrutura aqui, quebrou a estrutura aqui novamente, formou uma zona de oferta nesse ponto aqui, foi buscar essa zona de oferta e vem descendo, beleza? Eu tenho uma zona aqui, em M15, até deixar um alerta, essa zona tá lá atrás, foi onde eu fui buscar no gráfico. Essa região tem um potencial de reversão maior, porque ela é a confluência entre 4 horas de diário, semanal, 15 minutos, tá? Então esse ponto aqui por volta de 1,14,400. Vamos ver como é que o preço vai se comportar aqui, beleza? Tamo junto, um abraço, fiquem com Deus e até mais.